Bem-vindo ao canal Melodias do Passado. Hoje temos o prazer de apresentar a você uma das melhores bandas de todos os tempos. Antes de entrarmos em detalhes sobre o legado musical deles, queremos saber qual é a sua canção favorita dessa banda incrível. Amigos bem-vindos, todos conspiraram para que eles se conhecessem e juntos gravaram algumas das canções mais românticas dos anos 80. Seus temas evocam a nostalgia da era dourada da música e você não vai acreditar como surgiu o nome da banda. Este é o lembrete do Air Supply. Esta famosa banda foi formada na Austrália em 1973 e seus principais membros são o australiano Russell Hitchcock e o inglês Graham Russell. Russell Hitchcock nasceu em Melbourne, Austrália, em 15 de junho de 1949. Desde a infância, ele mostrou interesse pela música, mas sua paixão foi desencadeada após assistir a um concerto dos Beatles em seu país em 1964, o que o motivou a se tornar um cantor profissional. Aos 16 anos, ele abandonou os estudos, começou a trabalhar como vendedor em uma loja local e formou sua primeira banda. Alguns anos depois, ele conseguiu um emprego em uma empresa de computadores e foi enviado para trabalhar em Sydney. Estando lá, sua então namorada o convenceu a fazer audições para fazer parte da ópera rock Jesus Christ Superstar. O jovem aceitou, mas ao chegar encontrou mais de 200 candidatos para a mesma posição, o que o desanimou, pois não se considerava bom o suficiente. Ele desistiu, mas quando estava prestes a sair do prédio, teve um momento de coragem e decidiu voltar e fazer a audição, sem saber que essa ação mudaria o rumo de sua vida. Não só foi aceito na peça, mas nesta produção ele conheceu o inglês Graham Russell, que se tornaria seu grande amigo e parceiro de banda nas próximas décadas. Mas o que esse inglês estava fazendo na Austrália, hein? Graham Russell nasceu em Nottingham, Inglaterra, em 8 de junho de 1950. Desde que aprendeu a ler, ele demonstrou uma grande paixão por poesia, música e livros. Além disso, ele aprendeu a tocar guitarra e percussão de forma autodidata, dedicando centenas de horas à prática. Quando tinha 10 anos, ele enfrentou uma tragédia que o marcou para sempre. A morte prematura de sua mãe devido ao câncer. Isso o levou a uma profunda depressão e trauma que o fez perder a voz por vários meses. Na época, o menino pendurou um bloco de notas no pescoço, onde escrevia as respostas às perguntas que seus familiares faziam ou anotava as coisas de que precisava. Foi realmente uma experiência traumática para ele. Pouco tempo depois de começar a usar o bloco de notas, o jovem começou a escrever pequenos versos nele, que se tornaram suas primeiras músicas. Pouco tempo depois, praticando com a guitarra, tentou dar melodias a esses poemas, o que o ajudou a recuperar gradualmente a capacidade de falar. A morte de sua mãe foi um golpe duro também para seu pai, que buscando novos ares decidiu viajar com sua família para a Austrália. No entanto, o jovem Graham, no último minuto, se recusou a viajar e permaneceu na Inglaterra, indo morar com um tio. Depois disso, ele se juntou a um par de bandas e começou a escrever suas próprias letras, baseando-se na poesia de autores famosos como Lord Byron ou Percy Shelley. Diante do pouco sucesso e com o desejo de mudar de ambiente, ele decide se unir a seu pai e sua irmã na Austrália, sem saber que neste país também teria um encontro marcado com o destino. Em 1972, Graham comparece às audições para a produção australiana de Jesus Christ Superstar e no mesmo dia conhece Russell Hitchcock. Eles se tornam amigos imediatamente, sem estar cientes das muitas circunstâncias que levaram a esse encontro, e percebem que têm muitas coisas em comum. Ambos são fãs dos mesmos músicos e nasceram no mesmo mês de junho e incrivelmente compartilham o mesmo nome. Este seria o início de uma amizade à prova do tempo. No meio dos ensaios da peça ou após o trabalho, Graham pegava seu violão e cantava alguns clássicos e músicas originais. Russell costumava se juntar a ele. Todos comentavam que soavam muito bem juntos. Então, logo começaram a se apresentar em bares locais e a chamar a atenção. O grupo foi formado em 1973, mas houve algumas mudanças nos músicos que os acompanhavam. Isso atrapalhou um pouco o lançamento do seu primeiro single, que só ocorreu em 1976, intitulado Love and Other Bruises. A música alcançou o 6º lugar nas paradas, dando certo destaque ao grupo, cujos membros principais neste momento não eram mais 2, e sim 3, Russell Hitchcock, Graham Russell e Jeremy. Uma grande curiosidade sobre a fundação da banda é que Graham Russell teve um sonho onde havia uma placa gigante no céu com luzes brilhantes, onde se podia ler as palavras Air Supply, e daí surgiu o nome da agrupação, quase como um desígnio divino. Em 1976, eles atuaram como abertura para a turnê australiana do cantor Rod Stewart, que ficou admirado com o
grupo e acabou convidando-os para acompanhá-lo também nos Estados Unidos. Assim, em 1977, saíram em turnê pela primeira vez e lançaram alguns álbuns que não tiveram muita repercussão. No final desta turnê, em 1978, Jeremy deixou a banda. Os membros da banda estavam passando por graves apertos financeiros, apesar de terem obtido um pouco de sucesso principalmente na Austrália. Tanto afirmaram que estavam tão mal financeiramente que tinham que procurar moedas debaixo dos sofás dos hotéis para poder comprar pão. Finalmente, a banda teve a sua grande sorte em 1979, quando o prestigiado produtor americano Clive Davis, que havia lançado grandes artistas como Aerosmith e Whitney Houston, ouviu a sua música Lost in Love. Originalmente durava 6 minutos e havia sido lançada há algum tempo antes na Austrália, mas sem ter feito muito sucesso. O produtor fez uma nova mixagem e no início de 1980 lançou uma nova versão mais curta que se tornou um sucesso quase imediatamente, chegando ao número 3 nas paradas da Billboard. Meses depois foi lançado o álbum Lost in Love, que além do bem-sucedido tema que dava nome ao trabalho, incluía mais 2 músicas que entraram no top 5 das paradas. As bem-sucedidas canções em questão eram Every Woman in the World e Just Another Woman. Em 1981, eles voltaram a ter um sucesso tremendo com várias canções. Dentre elas estavam Here I Am e também Sweet Dreams. O álbum que continha essas músicas vendeu mais de 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Em 1982, foi lançado o álbum Even the Nights Are Better e a banda se tornou uma das mais bem-sucedidas e reconhecidas da década, realizando constantes turnês internacionais e vendendo muitos discos. Em 1983, o Air Supply lançou o que seria o álbum mais bem-sucedido de sua carreira e um dos mais famosos da história, intitulado Greatest Hits. Nesse álbum tinha uma famosa balada, escrita pelo talentosíssimo Jim Steinman e intitulada Make Love Out of Nothing at All. Esta música catapultou o álbum e com o tempo ele chegaria a vender mais de 20 milhões de cópias, quebrando todos os recordes da banda. Em 1984, a sua canção I Can't Wait Forever foi incluída em uma cena do filme de sucesso Caça-Fantasmas. Já em 1985, eles lançaram 2 excelentes músicas que se colocaram nos primeiros lugares das paradas. O tema Just As I Am e uma nova versão do sucesso The Power of Love, canção originalmente da cantora Jennifer Rush. No ano de 1986, eles lançaram outros singles importantes que se destacaram ao longo do tempo. Entre eles está a canção One More Chance, que assim como outras, teve uma maior repercussão na América Latina do que nos Estados Unidos. Já em 1987, eles se apresentaram com grande sucesso no prestigioso Festival de Viña del Mar, no Chile, onde foram aclamados e ovacionados pelo público. Em 1988, Russell e Graham decidiram tirar um descanso. Neste meio tempo, Russell aproveitou para lançar algumas canções com um álbum solo, mas não teve muito sucesso. Somente em 1990 ele teve um resultado melhor, e o single Swear to Your Heart foi utilizado na trilha sonora do filme Aracnofobia, chegando a alcançar a posição número 9 na lista da Billboard. Em julho de 1991, eles lançaram um novo trabalho que obteve grande sucesso com sua versão do tema Without You, original da banda Badfinger, juntamente com outras canções que foram aclamadas na América Latina e também na Ásia. Em 1993, a música Goodbye obteve um sucesso moderado. Como curiosidade, essa música foi escrita por Linda Thompson, que foi namorada de Elvis Presley por muito tempo. A partir desse ano, a popularidade da banda começou a diminuir e, embora continuassem a lançar álbuns constantemente, não conseguiram chegar nos primeiros lugares nos Estados Unidos ou na Inglaterra, obtendo melhores resultados na Ásia, onde se tornaram extremamente populares. Em 2005, Air Supply fez um show em Cuba, reunindo mais de 175 mil pessoas. No âmbito pessoal, desde os anos 80, houve rumores de que Graham e Russell era homossexual, o que aparentemente começou devido ao tipo de música que faziam e à voz particular de Russell. No entanto, isso não passava de um rumor, já que ambos tiveram diferentes mulheres em suas vidas e também vários filhos. Em
1986, Russell se casou com a comissária de bordo Paula Fulmer, e em 1988 nasceu sua filha, Sydney Rose. Alguns anos depois, o casamento terminou, e ele se casou novamente em 9 de abril de 2000 com uma mulher chamada Lori. Por sua vez, Graham se casou muito jovem, com 18 anos, com sua namorada do ensino médio, Linda, e no ano seguinte tiveram um filho chamado Simon. O casal também teve uma filha chamada Samantha, nascida em março de 1972. O casamento terminou em 1978. Já em 1981, Graham conheceu a atriz de cinema e televisão Jordi Varble, com quem se casou no ano de 1986. Atualmente, a banda continua ativa e se apresentando em todo o mundo, e tanto Russell quanto Graham mantêm uma forte amizade que nunca acabou. O que acabou aqui foi o nosso vídeo de hoje. Foi um rápido passeio pela história da incrível banda Air Supply. Qual é a sua música favorita deles? Deixe seu comentário abaixo. Nos vemos em breve com mais conteúdo nostálgico. Até lá, um grande abraço.